Hoje iremos conhecer a história de uma mulher que reencarnou na sua história favorita, e agora precisa achar uma forma de se vingar e sobreviver ao destino. Tudo começa dentro de um lindo e enorme castelo, e dentro dele podemos ouvir alguém gritando em uma das salas, ficando impressionado com o que estava vendo. E quem havia gritado aquilo era uma menina muito bonita e fofa que estava em uma sala do palácio. E ela estava brilhando com flores e estrelas de tão feliz que estava. Ela tinha um lindo sorriso, falando que uma mulher chamada Adélia estava muito bonita. E a mulher com quem aquela menina estava falando, respondeu que ela estava mesmo bonita, de que hoje, ela estava se sentindo excepcionalmente bela. Com cabelos prateados e brancos, a moça não revelou seu rosto enquanto ficava conversando com aquela garotinha que estava ao seu lado. E aquela garota, que estava agora sentada no sofá ao lado da Adélia, perguntou se ela já se encontrou com o Lucian, que também ainda não foi revelado. E a menina continuou falando que ela tem certeza que quando seu irmão Lucian ver ela, vai desmaiar de tão bonita que ela estava. Mas a Adélia falou que ainda não viu o irmão daquela menina, falando que a noiva e o noivo não devem se ver antes do momento do casamento, por ser uma tradição antiga para dar sorte. E como a Adélia estava muito calma, aquela garotinha perguntou se ela não estava nervosa para o casamento dela, porque ela mesma estava ficando nervosa pela Adélia, ainda mais preocupada com o que poderia acontecer. E a moça de cabelos prateados falou que estava com toda certeza muito nervosa, na verdade, muito mais nervosa do que ela poderia ter imaginado que estaria, segurando suas mãos contra seu peito, sentindo os batimentos do seu coração acelerando cada vez mais. Porém, mesmo estando nervosa, aquela garotinha que estava ao lado dela, estendeu suas mãos, e alcançou a mão da mulher mais velha, e segurando a mão direita da Adélia, a menina disse que ela vai ser a pessoa mais radiante que existe em todo o mundo naquele dia, e que todas as pessoas vão ficar com muita inveja da mulher. E assim, tudo o que acontecer naquele dia vai funcionar a favor dela no casamento. E então é revelado que aquela mulher é a protagonista da nossa história, com cabelos prateados e brancos, olhos azuis como se fossem pedras preciosas como safiras. E seu vestido de casamento era da cor branco-rosado, e a protagonista agradeceu a menina que estava ao seu lado com um caloroso sorriso, falando muito obrigado para Vossa Majestade, significando que aquela pequena garota era a princesa do castelo em que eles estavam, e onde a Adélia ia se casar com o irmão mais velho dela, que se chamava Lucian. E ouvindo o que a protagonista falou, a menina que era princesa ficou muito feliz, animada e ansiosa pelo momento especial da Adélia, ficando impressionada e falando que a Adélia era mesmo muito bonita, fazendo a protagonista se perguntar como que a princesa daquele reino, que se chamava de Ariana, poderia ser assim tão fofa e bonita. Dizendo então logo depois que o cabelo da princesa Ariana era rosado e macio como se fosse um algodão doce de morango, seus olhos eram vermelhos e brilhantes como belos rubis, e as bochechas dela eram gordinhas e fofas, como se fossem marshmallows machos, fazendo a protagonista ficar com vontade de morder as bochechas da garotinha, dizendo que ela ainda não podia acreditar que ela e a princesa Ariana vão poder se tornar uma família unida, exatamente como um sonho da protagonista se tornando realidade. Mas quando ela estava se divertindo com a garotinha e rindo ao lado dela, alguém bate na porta onde a protagonista estava, chamando a atenção dela e a chamando também com um título de nobreza da família real, dizendo que agora já era a hora dela fazer sua entrada, ou seja, a hora do casamento dela com o príncipe finalmente chegou, e sabendo disso ela já se levantou e foi em direção à porta onde deveria entrar. E chegando no caminho até o altar, um tapete vermelho estava estendido para os noivos, com diversas pétalas rosas e brancas caindo de cima para eles, deixando o caminho deles decorado com uma bela cerimônia para o casamento dos dois. E as pessoas vendo a protagonista junto do seu noivo, entrando naquele altar, começaram a ter diversas opiniões sobre o que estava acontecendo. Algumas damas estavam surpresas e com inveja, falando que a Adélia estava muito bonita, enquanto alguns homens nobres estavam irritados, por provavelmente não aprovar a união da protagonista com o príncipe, e que isso não deveria estar acontecendo. E quando vemos os dois noivos que estavam andando juntos, a protagonista estava com um belo buquê de flores azuis enquanto segurava o braço do seu noivo, que era muito mais alto que a protagonista, tinha cabelos pretos como a noite, e olhos vermelhos como rubis, assim como a sua irmã mais nova que foi apresentada antes, a Ariana, com cabelos cor-de-rosa. E quando eles chegaram no altar, haviam 3 pessoas que estavam observando os dois se aproximando deles,
e era uma criança assim como a Ariana que vimos mais cedo. Ele tinha a mesma aparência do noivo da protagonista, mas mais novo do que ele, junto do pai de todos eles, que tinha cabelos longos e escuros junto da princesa Ariana que estava ao lado de todos eles. E assim que os dois estavam diante do padre que iriam casar eles, ele disse que agora, eles poderiam enfim começar aquele sagrado matrimônio que deveria realizar, sob a grande bênção de Deus. E a protagonista estava calada, enquanto o padre estava falando tudo o que eles precisavam para se unir, dizendo em seus pensamentos que ela não esperava, que iria se tornar a princesa coroada assim tão rápido como tudo estava ocorrendo, sem mencionar um outro detalhe que ela precisava mencionar, falando que o seu marido era muito bonito, todo arrumado e com as características mais marcantes de todas, e isso estava deixando a protagonista muito animada, sorrindo com a aparência do marido que ela conseguiu depois de tudo. Mas em sua cabeça, ela começou a pensar que não deveria ficar assim tão surpresa com a aparência daquele homem ser assim tão bela e chamativa, porque afinal, ela estava falando sobre um membro daquela família imperial, onde até mesmo o pai do seu marido era belo e forte, e o irmão mais novo também tinha a beleza e fofura da família. E a protagonista estava perdida em seus pensamentos, falando que era como se ela estivesse no meio de um grande jardim, mas ao invés de flores, tem diversos homens lindos. E os olhos dela nunca estiveram tão felizes como naquele dia, mas enquanto ela pensava em coisas que não deveria naquele momento, o padre perguntou se ela aceita aquele homem como seu marido, mas ela não ouviu nada do que estava acontecendo e tiveram que chamar a atenção dela. E quando a protagonista finalmente ouviu eles, quando chamaram a atenção dela pela segunda vez, ela ficou assustada porque não estava prestando atenção em nada do que estavam falando, e até mesmo seu marido estava encarando a mulher ao seu lado, porque ela não respondeu à pergunta do padre. E quando ele e o padre acabaram percebendo que ela realmente não prestou atenção em nada, o Lucian falou que ela deveria, por favor, dizer a resposta dela para o padre, chamando ela pelo seu primeiro nome de Adélia, mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, o padre falou que iria repetir mais uma vez para ela entender melhor, perguntando para a protagonista se ela, Adélia Vita, jura diante de todos, em mudar o nome da sua família para o mesmo do noivo, e tomar o príncipe Lucian Calundecra como seu marido, e quando ela conseguiu entender o que ele estava falando para ela, respondeu com toda a certeza de que ela aceita a proposta e em ser a esposa dele. E depois da confirmação verbal da protagonista e do príncipe, o padre entregou um papel para os dois assinarem o contrato de casamento deles, e graças a isso, a protagonista nunca mais seria Adélia Vita, mudando seu nome para Adélia Rebeca Decra, o mesmo nome da família imperial que agora ela iria se juntar. E o padre logo depois, fala que agora eles deveriam espetar o dedo ao lado na agulha, e depois com uma pequena gota do dedo deles, deveriam pingar acima de seus nomes assinados, e desse jeito, os dois agora deveriam ser oficialmente marido e mulher, e o príncipe foi o primeiro a fazer isso, pingando uma gota acima do seu próprio nome Lucian Calundecra. E a protagonista foi a próxima a fazer isso, furando a ponta do seu dedo com toda a determinação, para poder logo assinar o contrato e firmar a sua união com o príncipe. Porém, quando ela fez isso e a gota de sangue caiu no seu próprio nome, o nome dela mudou na mesma hora, mostrando um nome coreano chamado Kimbada, e isso deixou a protagonista muito nervosa e desesperada, porque aquele nome não deveria estar ali aparecendo, e ela ficou se perguntando por que aquilo estava aparecendo, mas antes que ela percebesse, o nome voltou ao normal que ela tinha agora, de Adélia Rebeca Decra. Mas mesmo o nome desaparecendo, ela ficou nervosa com o que acontecendo, perguntando o que foi aquilo que aconteceu. E se alguém reconheceu aquele nome e descobriu a real identidade da garota, mas ela começou a negar aquela possibilidade, falando que aquilo deve ter desaparecido na mesma hora. Então ela tem certeza que ninguém viu nada daquilo e que ela deveria se concentrar no casamento e nada além disso. E antes que a protagonista esperasse, a cerimônia havia chegado ao seu fim, com o padre falando que agora, ele pronuncia Lucian Calundecra e Adélia Rebeca Decra como marido e mulher, sob a bênção divina e todos do reino, significando que agora ela era a princesa coroada junto do príncipe que iria se tornar rei. Mas antes disso tudo acontecer, a protagonista não vivia naquele mundo, mas sim na vida real que todos nós conhecemos. Na Coreia do Sul durante o ano de 2023, trabalhando com computadores no meio de uma empresa da época. O nome antigo dela era o mesmo que apareceu por um pequeno momento no contrato de casamento, Kimbada, e tinha a idade de 28 anos. E ela parecia estar muito cansada e não tinha nenhum detalhe notório em sua aparência.
Ela era uma desenvolvedora em uma pequena empresa da Coreia, e ela acaba trabalhando até tarde como qualquer outro dia comum. Até que de repente começou a sair sangue do nariz dela sem nenhum aviso prévio, e ela não entendia por que isso estava acontecendo com ela. E a visão da protagonista ficou embaçada e turva, até que ela colapsou de exaustão, porque ela trabalhou demais sem muito descanso. E no momento que ela abriu seus olhos mais uma vez, estava em um lugar completamente diferente, e com uma aparência diferente em um lugar estranho, no corpo da garota que vimos antes com olhos azuis e cabelos prateados, mas mais curtos do que antes, ela havia se tornado a mulher Adélia Vita, um personagem secundário que estava destinado a morrer, na história favorita da protagonista, O Diário de Treinamento da Princesa. E a protagonista, vendo a sua nova aparência no espelho, não podia acreditar no que ela estava vendo, que havia se tornado a personagem Adélia Vita, a personagem secundária que morre de ataque cardíaco sem ter nenhuma fala no livro no meio de todos. Ela não era somente um personagem secundário sem importância, mas também um personagem destinado a morrer sem uso algum. E isso deixou a protagonista preocupada, porque a história que ela gostava de ler, do Diário de Treinamento da Princesa, deveria ser uma história muito feliz e agradável, sobre uma pequena princesa que é amada pela sua família, que já foi apresentada para nós anteriormente. E a protagonista, percebendo a situação em que estava, ficou se perguntando por que diabos, entre todas as possibilidades de personagens, ela precisava acordar como essa personagem fraca e que está destinada a morrer, e graças a isso, parece que ela mais uma vez, ela vai acabar morrendo, logo depois que ela conseguiu uma vida nova em sua história favorita. E ela ficou tão irritada que ficou amassando os cobertores, perguntando por que sua vida sempre foi desse jeito, e por que as coisas ruins sempre acontecem somente com ela, deixando bem claro que ela não queria morrer de jeito nenhum, e ela se recusa completamente a ter outro fim terrível e de se dar pena. E determinada a mudar o seu próprio destino, a protagonista se levantou da cama rapidamente e começou a correr para uma mesa que estava logo ao lado de sua cama, como uma escrivaninha pessoal, falando que ela precisava se controlar agora, porque essa não era mais a hora de ficar se lamentando. Tudo porque ela não tinha certeza de como foi que isso aconteceu, mas ela precisava urgentemente escrever tudo o que ela se lembrava dessa história, antes que comece a esquecer dela, se sentando na cadeira e começando a escrever tudo o que sabia, ficando ali por um bom tempo reunindo suas memórias e conhecimentos. E quando ela finalmente conseguiu escrever tudo, começou a analisar as informações, tentando achar algo que fosse útil para ela, repetindo alguns detalhes importantes da história, como o império que ela estava, que agora se chamava Decra, e que nesse mundo existem poderes divinos, e tem uma pessoa que é a mente maligna por trás de tudo de ruim que acontece, mas ela não conseguia achar nada que ela pudesse usar ao seu favor. Até que de repente ela juntou alguns pontos que sabia, percebendo que tinha algo que ela poderia utilizar, dizendo que na história original, o vilão possuía um incrível poder muito único, que era chamado também de o maior poder de todo o mundo, e essa era a magia branca, e ele obteve essa magia, se tornando um mago branco, e a protagonista estava começando a pensar se ela também poderia possuir essa magia para ela mesma, porque ela queria viver, e uma vez em toda a sua vida, ser capaz de viver a sua própria felicidade que ela mesma queria, mesmo que não fosse no corpo que ela nasceu, e sim no corpo de um personagem fictício da sua história favorita. E pensando nisso que ela tanto queria, ela estava pensando onde deveria encontrar a magia branca, tendo total certeza de onde ela poderia achar ela, assim como foi na história, e então para que ela pudesse sobreviver e viver a sua vida, ela decidiu obter a magia branca, antes que o vilão principal fosse capaz. E mais tarde, quando já estava de noite, a protagonista estava andando no meio das montanhas, procurando o local que ela precisava encontrar, chegando na frente de uma caverna escura e cheia de plantas, falando que esse então era o lugar que foi descrito no livro, onde a magia branca foi encontrada. E quando ela chegou no final daquela caverna, andando até o mais profundo lugar daquela caverna, ela colocou as mãos na parede e tinha certeza que ela podia falar as mesmas coisas que o vilão também falou na história que ela leu, falando: "Eu gostaria de encontrar a habilidade que está conectada com a maior força da luz e a fonte de todo o poder." E quando ela disse aquelas palavras, uma luz dourada começou a aparecer na sua frente, como se fosse um raio brilhando naquela caverna escura, e de repente, apareceu uma porta brilhante, da mesma cor dourada como se fosse feita de magia. E quando aquela porta apareceu em sua frente brilhando, ela ouviu uma voz misteriosa, perguntando quem era ela que estava diante dele, e a protagonista respondeu que o nome dela era Adélia Vita,
Porém isso não agradou a voz que estava atrás da porta. E de repente a voz falou que aparentemente, ela tem muito mais do que somente os olhos podem mostrar, e que ela não estava contando tudo o que sabia. E isso deixou a Adélia muito surpresa. Mas isso ao mesmo tempo, era esperado e ela suspeitava disso, de que o guardião de luz tem a capacidade especial de ver a verdadeira natureza de uma pessoa. E a protagonista sentiu como se tivesse um lobo encarando ela profundamente, até que ela resolveu revelar o nome da sua vida passada, dizendo que era Kimbada. E esse era o seu primeiro nome real, porque ela já sabia que algo assim poderia acontecer quando chegasse lá. E já veio preparada para tudo isso, então não havia necessidade alguma para ela ficar assustada. E quando aquela voz escutou o que a protagonista havia dito, ele ficou muito surpreso de que ela tinha 2 nomes verdadeiros, se perguntando se ela havia sido abençoada por Deus, e a protagonista, usando isso ao seu favor, perguntou quem pode saber, e que talvez ele possa descobrir se ela foi abençoada ou não, quando os dois se conhecerem pessoalmente. E isso deixou a voz intrigada, falando que finalmente depois de tantos, ele conheceu uma humana interessante, permitindo que ela passasse pela porta mágica e fosse ao encontro dele. E quando a protagonista entrou naquele lugar, ela viu uma sala aberta na sua frente, que estava repleta de ouro, tesouros e muitos materiais raros, como uma espada divina que estava cravada numa rocha, como se fosse mágica, deixando a protagonista impressionada com aquilo riso, se perguntando quanto será que tudo aquilo deve valer de verdade. E de repente, quando a protagonista ficou distraída pensando nos tesouros e todo o dinheiro, a voz misteriosa revelou sua aparência, perguntando atrás da protagonista se ela estava impressionada com somente moedas de ouro, ao invés de ficar pensando na aparência dele, ou até mesmo na espada divina que estava com ele. E a protagonista, quando ouviu a voz, se virou para trás e viu quem era o dono daquela voz misteriosa. E aquela criatura, quando a protagonista se virou, falou que ela era uma humana muito superficial, que só pensa em dinheiro, e a aparência daquela voz era de um enorme lobo branco como a neve, olhos dourados como o âmbar, com pequenos detalhes dourados abaixo de seus olhos, e todo o seu corpo brilhava em dourado por conta do poder que ele possuía. E não ligando muito para a aparência daquele lobo gigante, a protagonista perguntou para ele o que ele poderia esperar vindo de uma humana como ela, que era superficial como todos os outros, e ele respondeu que faz muito tempo que ele não vê um ser humano, ou conhece um assim como ela, dizendo que ele é o ser conhecido como guardião da luz. E após falar isso, o lobo gigante perguntou para a mulher o que ela queria estando ali, e ela, sorrindo para ele, disse que ele já deve saber o motivo dela estar naquela caverna, e dos dois estarem conversando sobre, era que ela queria a magia branca, pedindo com educação para o lobo guardião dar essa magia para ela. Mas antes da protagonista receber qualquer resposta, ela começou a se lembrar do seu passado, falando que ninguém nunca poderia escolher seus próprios pais, e ela não era a exceção dessa regra, porque ela, quando ainda vivia no mundo normal desde nova, o pai da protagonista era irritado com ela e maltratava a protagonista, falando que se ela teve que matar a sua própria mãe para nascer, ela deveria pelo menos ser útil para ele, chamando a sua própria filha de parasita. E todos os dias, enquanto a vida dela era um inferno na Terra, ela ficava lendo seu livro favorito, do Diário de Treinamento da Princesa, e aquilo era o seu único raio de esperança que fez ela continuar vivendo e firme, falando que o personagem principal dessa história nasceu em uma vida mais do que perfeita, e que ela sempre foi amada por tudo e por todos. E por conta desse livro e da vida que a princesa tinha, ela se segurou nessa pequena ponta de esperança, imaginando que talvez em algum dia, ela poderia viver exatamente como ela viveu, mas isso infelizmente não aconteceu, e a protagonista morreu ainda jovem por conta da exaustão do trabalho. Então, quando ela conseguiu milagrosamente acordar no corpo de um dos personagens da sua história favorita, ela havia pensado que Deus finalmente deu uma segunda chance para ela, e que ela acreditava que finalmente ela poderia viver uma vida normal uma vez na vida, cercada por uma família agradável e amorosa, e a esperança dela conseguir finalmente viver o seu sonho começou a crescer mais e mais. Porém, essa esperança que ela tinha foi antes dela descobrir algo muito ruim, de que essa personagem que ela havia encarnado, estava vivendo o mesmo inferno que ela viveu quando era mais nova, nas mesmas condições mas em épocas diferentes. Falando que ela perdeu a sua mãe biológica, a Condessa Vita, quando ela era muito jovem, e logo depois, o conde se casou mais uma vez com a sua amante, e teve 2 filhos, um menino e uma menina, todos com a mesma aparência do pai, com cabelos azuis e uma aparência muito peculiar.
E por conta disso, o conde começou a dar toda a atenção para sua nova família, esquecendo da filha mais velha, que se tornou uma personagem totalmente insignificante, que era constantemente abusada pela sua própria família, tanto a madrasta como os filhos. E o seu pai não defendia a protagonista dos abusos ou tentava ajudar, na verdade, tudo o que ele dizia era para ela não ter nenhuma falha que fosse visível no corpo dela para os outros verem, porque se ela tivesse, eles não poderiam vender ela quando ficasse mais velha. Então, quando a sua mulher e seus filhos fossem brincar com a protagonista, eles deveriam tentar não deixar nenhuma marca no corpo dela, não ligando para a protagonista chorando e triste ao lado deles por conta dos ferimentos. E essa vida de abusos e problemas acabou terminando em uma morte de se dar pena, com um ataque cardíaco sem poder fazer nada, e esse seria o destino da personagem Adélia Vita, a protagonista que agora iria seguir o mesmo caminho. Mas quando ela conseguiu voltar para o tempo atual, quando havia pedido a magia branca para o lobo, começou a pensar que se ela tivesse magia branca, ela poderia encontrar uma forma de viver, mesmo que fosse num corpo fraco como esse que ela tem agora. Porém, algo que a protagonista não esperava aconteceu diante dos seus olhos. O Lobo Dourado falou para a protagonista que a resposta dele era não, e que ela não poderia receber magia branca, e isso deixou a protagonista desesperada, porque ela não podia entender nada disso, perguntando por que ela não podia receber a magia branca, e o lobo respondeu com outra pergunta, perguntando se ela realmente acha que poderia aceitar a magia branca no atual estado físico do corpo dela. Isso seria algo impossível. E sabendo que o corpo dela mesma era frágil como ele falou, ela tentou mentir, dizendo que conseguia sim aguentar a magia branca, se ele pudesse dar somente uma chance para ela tentar, mas ele insistiu de que ela não seria capaz de fazer isso, então ela deveria sair dali imediatamente, e parar de desperdiçar o tempo do Guardião da Luz. E para piorar mais ainda, o Guardião disse que ela nunca mais poderia voltar para aquele lugar, e isso fez ela ficar sem opções, porque ela não poderia sair daquele jeito, ainda mais agora que ela não poderia ter magia branca, mesmo que agora ela não tenha tentado nada, então ela deveria desistir imediatamente por causa que o Guardião disse para ela. Mas essas palavras deixaram ela irritada, porque ela desde que era criança, até mesmo nesse novo mundo, ela nunca recebeu uma simples chance, e que ela simplesmente nasceu fraca demais, jovem demais ou simplesmente não havia poder algum para atingir seus objetivos, e ela nunca teve nada que pudesse realmente fazer sozinha em nenhuma das duas vidas. Então agora, quando ela finalmente, depois de todo esse tempo, tem uma chance na palma da sua mão, e que ela pode alcançar, ela se recusa a desistir desse jeito. E o lobo continuou falando, enquanto ficava deitada no meio dos tesouros, falando que a protagonista era uma humana tola, mas com um coração cuidadoso, porque ela ainda acreditava que aquele corpo frágil dela poderia de alguma maneira ser capaz de suportar a magia branca. Mas ela deveria esquecer completamente esse poder, porque do mesmo jeito, ela só vai acabar sofrendo ainda mais das consequências do poder, e alguém fraco como ela não iria suportar. E quando a protagonista já estava irritada o suficiente com o Guardião de Luz, ela chamou aquele lobo gigante de cachorro, e isso deixou ele surpreso, falando que ela não tinha direito algum de chamar ele assim de cachorro. Porém, mesmo assim, a protagonista falou o que ela queria, porque ela podia fazer isso facilmente, porque poderia ser pelo motivo dele ser somente um animal, mas ele não tem nem mesmo o básico de boas maneiras. E o lobo, ficando irritado também com a atitude da Adélia, ele se levantou com suas patas fazendo o chão tremer, e aumentando seu tamanho, se tornando um monstro ameaçador, mandando ela ficar em silêncio, rosnando para a protagonista, falando como que um simples humano que está abaixo dele, ousa falar com ele desse jeito. E a protagonista, mesmo diante do lobo tentando assustar ela, e com uma forma ameaçadora, ela não ficou com medo e nem mesmo saiu do lugar. Ela sorriu e perguntou o que ele poderia fazer com ela e se iria atacar ela desse jeito, mas ela tinha quase total certeza de que o lobo não pode ferir humanos. E o lobo, surpreso de que ela sabia disso, para de ser ameaçador, e pergunta como que ela sabia disso, mas a protagonista não responde, apenas fica falando em seus pensamentos que o Guardião de Luz é uma criatura imortal que protege o poder da magia branca e que desde o início, ele foi criado com a inabilidade de ferir humanos, e qualquer fã desse livro deve saber desse fato básico, falando que o lobo era mais do que bem-vindo a tentar ferir ela de qualquer jeito, sabendo que isso não era possível. E isso deixou o lobo ainda mais irritado, falando que ele não podia acreditar que o primeiro humano a vir ver ele em mais de 300 anos seria alguém assim tão burra e arrogante,
e dizendo que ela provavelmente estava querendo a magia branca, por um motivo mais do que estúpido. Porém, antes que ele pudesse falar o que ela deve querer, como dinheiro ou poder como todos os outros, ela falou que ia morrer logo. E como aquele lobo deve saber se ela não tem nada, nem mesmo poder para escapar do seu próprio destino, então o objetivo dela era estender sua própria vida, usando a magia branca e talvez no meio disso, conseguir realizar sua vingança contra algumas pessoas no caminho. E ouvindo o que ela queria, o lobo começou a se lembrar de outras pessoas que conseguiram a magia branca antes dela, todos com os motivos mais estranhos ou impossíveis. Que um deles queria usar a magia branca para unir o mundo todo, outro queria usar esse poder para se tornar um deus, e assim ele poderia governar acima de todos. E o mais recente, que era uma pessoa de nobreza, falou que o império estava corrupto, e ia usar esse poder para reconstruir um novo império. E depois de pensar nisso tudo e nas pessoas, ele admitiu uma coisa para a mulher, de que as razões dela de longe, eram as mais realistas e honestas que ele já ouviu até hoje, comparando o que ela pediu com todos os ideais impossíveis das outras pessoas que já passaram por ele antes. E a protagonista falou também que queria mais uma coisa com a magia branca, ela queria possuir autoridade o suficiente para prevenir que qualquer pessoa despreze ela, ou fique olhando para ela com desgosto de novo, então desse jeito, ela poderia viver mais uma vez do jeito que quiser. E o lobo, deitado mais uma vez na frente da protagonista, perguntou se a protagonista deseja então também tomar o trono do reino para ela mesma, mas ela disse que não queria fazer algo assim, ela queria somente de uma forma temporária se tornar parte da família imperial. E se tornar a imperatriz não era a forma de autoridade que ela queria ou estava se referindo. A autoridade da qual ela estava se referindo era o tipo do qual todos tinham igualmente, e isso era o dinheiro, o que realmente mostrava a autoridade para todos, porque ela não queria ser usada e tratada de uma forma patética como um objeto pelas outras pessoas como foi em sua vida, e a partir daquele momento, ela queria viver feliz e fazer tudo o que ela queria. E quando o lobo ouviu tudo o que ela sabia, ficou interessado no que ela poderia fazer, dizendo que gostava muito da ambição da protagonista, perguntando o que ela poderia oferecer para ele em troca da magia branca, e a protagonista sabia que ele esteve preso naquela caverna por mais de séculos, somente para proteger a magia mágica, então com certeza, ele deve estar curioso sobre as coisas que acontecem no mundo fora da caverna. E a protagonista, respondendo à pergunta do lobo, falou que ela vai dar provavelmente a melhor coisa que ele já recebeu em sua vida, falando que ela vai deixar ele ver as suas memórias, porque as coisas que ela já observou em sua primeira vida, não é algo que pode ser visto por qualquer pessoa nesse mundo. Mas o lobo não entendeu o valor que tinha naquilo, porque ele pediu para ela olhar em volta deles, esses tesouros que estão ao redor de toda a sala. É o tipo de pagamento que ele recebeu todas as vezes, em troca da magia branca, mas ainda assim, ela oferece somente suas memórias, e nem são para ele ficar com todas, mas somente para observar as memórias e deixar assim. E para convencer o lobo de que ela estava certa, a protagonista falou que estava disposta a apostar suas próprias memórias, de que elas vão entreter o guardião, muito mais do que qualquer ser humano poderia fazer por ele, falando que o seu primeiro nome foi aquele que ela usava em sua primeira vida antes dela reencarnar. Falando que ela garante com 100% de certeza de que as memórias do seu passado são algo que ele nunca viu ou ouviu falar nesse mundo e por isso, que ela vai mostrar suas memórias para ele ao invés de dar elas para o lobo. Porém ele ficou um pouco suspeito, falando que se elas realmente são assim incomparáveis, e algo que ele nunca viu ou ouviu falar antes, então com certeza é um negócio justo, mas como que ela poderia confiar nela com isso? E isso fez a protagonista ficar desanimada, fingindo que ela estava triste, falando que era muito ruim que ele não confiava nela, porque ela estava querendo mostrar essas memórias especialmente para ele, porque ele era o guardião da luz e tudo mais, porque essas memórias são muito preciosas e com um valor incalculável. E isso fez o lobo ficar interessado, porque ele pensou que ela iria mostrar especialmente para ele, e ela confirmou que essas memórias seriam somente para ele e de mais ninguém além dos dois, fazendo então ele perceber como que essas memórias que ela tem são especiais, e que não havia mais nenhuma memória assim como a dela. E quando ele confiou na protagonista, seu rabo começou a abanar pois estava animado e curioso, querendo saber o que ela tinha em suas memórias, fingindo que foi ela quem convenceu ele, dizendo que já que ela insiste tanto, ele vai aceitar esse trato com ela,
estando muito feliz de ser o único a saber de tudo. Mas antes ele dá um pequeno lembrete à protagonista, falando que a magia branca tem o poder de purificar, e que ela pode usá-la como uma magia comum, especialmente para cura e proteção, porém como ela era uma humana diferente das outras, então ela iria sofrer de algumas consequências desse poder. E a protagonista, curiosa, perguntou se esses efeitos podem matar ela instantaneamente, mas ao saber pelo guardião que as consequências não serão assim tão ruins, ela ficou feliz, já que mais nada era assim tão importante para ela, se ela não fosse morrer, mostrando um enorme sorriso junto da animação que tinha. E se aproximando da protagonista e encostando sua cabeça na dela, falou que com certeza, ela era uma humana muito estranha, que por conta dessa conversa entre os dois, ele vai começar a confiar nela, e estava muito curioso, para saber que tipo de mago branco ela vai se tornar, já que ela era bem diferente de todos os outros que ele já conheceu antes dela. E quando os dois encontram a testa, eles fizeram a troca que precisavam, e com isso a protagonista recebeu a magia branca, sentindo ela em seu corpo, falando que ela era quentinha e que agora finalmente ela havia conseguido se tornar uma magia branca, mostrando o brilho dourado saindo do seu corpo e do seu coração, todo o poder com ela agora. Falando que esse poder pode ser somente um conserto temporário para o corpo fraco da Adélia, mas enquanto ela tiver esse poder, nenhum veneno ou ataques físicos podem ferir ela, e que aquelas pessoas da sua família não vão poder abusar dela mais do jeito que faziam antes. E quando o lobo abriu os seus olhos, ele também havia recebido as memórias da protagonista, falando que realmente, aquelas coisas eram algo que ele nunca viu ou ouvir falar em sua vida, e tudo superou muito as suas expectativas, e que tudo isso que ele estava vendo, poderia ser o suficiente para manter ele entretido pelos próximos 500 anos. Mas junto com as memórias da protagonista sobre a vida real que ela teve, ele também viu as memórias da vida dela, e tudo que ela teve que enfrentar em sua vida, percebendo que aquilo era tudo que ela passou na sua vida passada, falando que ele pensava que ela era somente uma humana arrogante, mas ela realmente teve um passado muito sofrido. E então ele fez uma decisão diferente, se aproximando da protagonista mesmo já tendo dado a magia para ela, falando que o contrato dos dois vai estar completo uma vez que a protagonista deu um nome para aquele lobo, mas ela achou aquilo estranho, se perguntando por que ele estava pedindo um nome para ele, e que nada disso que ela estava vendo agora aconteceu na história original, ou pelo menos ela não se lembrava, e que alguma coisa mudou ali. E o guardião respondeu que como a protagonista é uma pessoa muito instável, ele vai dar um tratamento especial para ela, e vai servir ela como sua mestre, e que desse jeito, ela vai poder chamar ele a qualquer momento que ela desejar, e ele vai poder estar ao lado dela e ajudar com qualquer coisa se ela estiver em perigo. E no momento que esse contrato dos dois fizer efeito, e ela dar um nome para o lobo, os dois vão estar conectados. E a protagonista, começando a pensar um pouco, falou que aquilo não seria algo ruim para ela, na verdade poderia ser algo bom, e então ela concordou com um sorriso, falando que vai fazer isso que ele sugeriu para ela. E depois de pensar um pouco, conseguiu decidir no nome para colocar naquele guardião de luz, falando que a partir de agora o nome dele era Kai. E isso deixou o lobo muito feliz, porque esse nome que ela deu, que era Kai, significava algo muito bonito na língua divina, falando que o significado era oceano, e ele gostou muito disso com um sorriso, concordando que agora o nome dele era Kai. E quando o contrato entre os dois estava firmado, ele não estava mais naquela forma de lobo gigante, e ficou no tamanho de um lobo normal para acompanhar a PR protagonista, falando que gostou do nome que a sua mestre deu, e ele ficou até mesmo recebendo o carinho da protagonista como se fosse um cachorro de estimação. Mas o que a protagonista queria mesmo agora era outra coisa, pedindo para o Kai um favor, se ela podia pegar algumas coisas que tinham na caverna, que eram vários tesouros guardados, e ele concordou, falando que isso deve estar tudo bem por ele, mas a protagonista, se não fosse pelo aviso do Kai, teria pego muitas moedas e levado com ela para o reino. E quando ela pegou algumas das moedas e colocou em sua bolsa, a protagonista pensou em algo que ele não contou para ela, perguntando quais eram aquelas consequências que ele falou antes, e o lobo, se aproximando dela, começou a contar todas as coisas que ela poderia sofrer por causa daquela magia. E a protagonista não pareceu ficar muito feliz com aquela notícia, fingindo um sorriso para o Kai, falando que era ruim, mas não era como se ela fosse morrer ou algo parecido, mas pela expressão da Adélia, as coisas não eram nem um pouco boas nesse sentido. E depois de saber de todas essas coisas, ela disse para o Kai, que estava acompanhando ela, que eles deveriam ir logo, porque eles têm muita coisa para resolver e começar agora que ela tem a magia. E ele ficou curioso, perguntando para onde eles irão agora, e se talvez para a casa dela descansar.
Mas não era isso que ela queria fazer. A protagonista, andando com o Kai até a parte de fora da caverna, falou que eles não iriam para casa agora, mas sim começar a fazer dinheiro, já que ela mencionou que isso era o objetivo principal dela, conseguir essa autoridade sobre as pessoas. E depois daquele dia com a protagonista se passaram 3 anos, e o novo cenário é dentro de um pequeno teatro, no meio de um leilão que estava acontecendo entre os nobres, todos usando máscaras para não revelar suas identidades, e o apresentador do leilão falou que aquele era o último item do dia, e aquele item foi oferecido pessoalmente pela dona da casa de leilões, e também a chefe da organização, a Eline, e o nome dela era Maria, mas era um nome falso. E continuando a apresentação, ele falou que aquele era o item mais raro de todos que eles já apresentaram naquela casa de leilões, e aquilo não era nem mais nem menos do que uma enorme pedra de magia branca, que tinha um brilho dourado como ouro, e era a primeira pedra de magia branca encontrada em mais de 3 séculos. E quando começaram as propostas para conseguirem aquela pedra especial, começaram a oferecer diversos valores, de 100 moedas de ouro, até aumentar a 500 moedas de ouro, porque todos queriam aquela pedra especial. Mas quando um homem em específico, que estava acompanhado de mais outro jovem, falou que aquela era a primeira pedra de magia branca em 300 anos, resolveu dar uma proposta que ninguém pudesse cobrir além dele mesmo, de 5.000 moedas de ouro, e isso deixou todos os outros nobres surpresos sem ter o que fazer sobre isso. E quando mais ninguém quis fazer uma proposta para cobrir aquele valor, já que ninguém tinha tanto dinheiro quanto aquelas pessoas que eram o imperador e o seu filho, os príncipes daquele império, eles receberam o prêmio, mas eles não esperavam que eles iriam revelar uma pedra de magia branca. E que graças a isso só tinham 2 possíveis explicações para isso: ou o chefe da organização, a Eline, tem um mago branco com ele, ou ele mesmo é um mago branco, e isso seria algo ainda mais perigoso, e por isso, o imperador pediu para seu filho Lucian ficar responsável em capturar o chefe da Eline. E ele se levantou, falando que vai fazer isso por Vossa Majestade, capturar o líder da Eline e levar diretamente para o imperador. E quando o príncipe removeu sua máscara, ele estava com a mesma aparência de quando vimos no começo, mas com um objetivo totalmente diferente. E até mesmo o mistério sobre a identidade da chefe da Eline estava saindo nos jornais do reino, falando que a companhia de mercadorias, a Eline, apareceu do nada no meio do império há 3 anos atrás, com uma marca do lobo, que era o mesmo que a protagonista tinha com o nome de Kai, mas usado como um brasão da companhia. E graças à seleção muito rara de itens que eles tinham, uma forma única de divulgar os seus produtos no reino, junto-se um vice-chefe muito capaz, que usava óculos e tinha cabelos verdes, eles foram agora considerados o 4º grupo mais poderoso de todo o império. Mas a única coisa que eles sabem sobre o seu verdadeiro chefe é que o seu nome é Marie. Mas algumas pessoas tinham até mesmo teorias de que o vice-chefe seria a mesma pessoa do chefe, já que ninguém sabia quem era essa tal de Maria, e poderia ser tanto um homem como uma mulher. E jogando aquele jornal no chão, o vice-chefe da protagonista estava muito irritado, perguntando como que algo daquilo poderia ser verdade, e como eles ousam associar alguém como ele à sua grande chefe, e que ele não era mais nada além de um mero escravo da sua mestre, e que esses jornalistas não sabem mais qual a diferença entre rumores e fatos. E a protagonista, que entrou pela janela escondida com uma capa, começou a conversar com o seu vice-chefe, falando que ela já havia avisado para ele não se preocupar com isso, e que deveria ignorar essas coisas que estavam falando no jornal, já que ele se irrita muito facilmente com os rumores que são escritos nele. Porém, quando o vice-chefe de cabelos verdes vê que a sua chefe voltou, gritou o nome dela e começou a correr em sua direção, o que deixou a protagonista assustada, porque provavelmente ela sabia exatamente o que estava por vir com aquele homem, falando que ele não iria ousar fazer aquilo de novo. Mas antes que ela pudesse impedir aquilo, o homem foi mais rápido do que a protagonista, porque aquele homem segurou a Adélia Vita pela sua cintura, usando a força que ele tem para levantar a protagonista para o alto, e ficar girando ela para todos os lados, e ele ficava dizendo que ela não faz ideia do quanto ele estava com saudades da sua chefe, e a protagonista ficou socando o homem para soltar ela de uma vez, falando que ela já disse que fazer isso deixa ela tonta e enjoada, e falando para deixar ela no chão, e parar de fazer isso toda hora que vê ela.
E quando ele obedeceu a sua chefe, colocou ela no chão, que já estava tonta com o que ele fez, e ela perguntou se realmente ele não fica nem um pouco cansado de fazer isso. Ainda mais a cada momento que ele vê a protagonista, como se amasse ela, mas ele com os olhos brilhando. Falou como que ele não poderia receber a sua chefe de uma forma tão gloriosa, porque somente de ver a protagonista ele fica muito feliz, e o seu coração se enche de alegria. Mas quando a protagonista se sentiu na mesa dela, começou a conversar com o homem, falando que já era o bastante da bajulação dele, perguntando como as coisas na casa de leilões foram, e o homem respondeu para sua chefe, que assim como ela queria, o imperador fez uma proposta pela pedra de magia branca, mas ele também ordenou ao príncipe coroado que deveria capturar ela. E o homem também mencionou um outro detalhe dos jornais, de que eles falaram sobre um rumor, de que o chefe da companhia Eileen é um mago branco, mas a protagonista não parecia estar muito interessada naquele rumor, porém o seu vice-chefe começou a querer tirar uma dúvida com a Adélia, perguntando como que ela encontrou aquela pedra de magia branca. E entendendo que ele deve mesmo estar curioso sobre isso, a protagonista decidiu falar com sinceridade com o seu vice-chefe, falando que foi ela quem fez a pedra de magia branca, e ele no começo, pareceu entender perfeitamente o que ela estava falando, mas antes que ele tivesse qualquer reação, acabou gritando de surpresa dessa informação. E recebendo essa novidade da sua chefe, ele ficou perguntando enquanto gaguejava, se a sua chefe era mesmo uma maga branca. Mas a protagonista era muito incomodada, de que o seu vice-chefe era muito barulhento, mas ele não parou de gritar, falando que não podia ser verdade. Porque se fosse ele foi completamente traído pela protagonista, perguntando como que ela pôde fazer isso com ele, mantendo um segredo assim tão grande depois de tantos anos juntos. E o chefe continuou fazendo ainda mais perguntas, enquanto gritava no rosto da protagonista, perguntando por que ela vai revelar a sua identidade logo agora, depois de esconder isso durante tanto tempo. Mas ela só repetiu para o homem, que ela já havia dito que ela tinha um plano, de que a pedra de magia branca fosse parar nas mãos do imperador. E depois de falar tudo isso, a protagonista irritada, empurra o homem para longe do seu rosto, falando para ele parar de fazer uma tempestade por nada, e que faça um favor para ela que vá marcar um horário em uma loja de vestidos, porque ela precisava comparecer ao baile imperial. Mas isso deixou o seu vice-chefe muito confuso, perguntando por que ela iria querer ir para um lugar desses, ainda mais o baile imperial no castelo. Porém a protagonista não respondeu nada do que ele perguntou, apenas pegou algo que estava na gaveta da sua escrivaninha e mostrou ao homem, e ele reconheceu imediatamente que era um convite para o baile imperial, entendendo por que ela precisava comparecer. E o homem dando mais informações sobre o baile para a protagonista, falando que o verdadeiro motivo para o baile imperial que está por vir é para selecionar a futura princesa coroada que vai se casar com o príncipe. Então ele imaginava que somente alguém da alta nobreza poderia comparecer, e não o chefe da Eileen como a sua chefe. Mas então ele fez uma pergunta muito importante, se a protagonista era um membro da alta nobreza, e ela respondeu que era, e para ser mais exata, a filha de um conde, percebendo que ela também não havia dito esse pequeno detalhe sobre a sua vida para ele, o que deixou o homem muito confuso com tantas informações. E vendo que o seu vice-chefe precisava de mais do que somente isso, ela disse que o seu nome verdadeiro é Adélia Vita, e ele reconhecendo esse sobrenome de uma família grande, falou que esse era o nome da família que a companhia deles constantemente envia dinheiro de forma anônima, dizendo que aquela família está devendo tanto dinheiro a esse ponto, que eles não vão conseguir pagar nenhuma dívida, mesmo que eles combinem todas as suas posses. E o vice-chefe, ficando feliz com aquilo, falou que sempre achou estranho que a protagonista nunca cobrou eles, e nem pediu nem mesmo uma moeda de volta como pagamento, percebendo que ela só fez isso porque eles são parte da sua família. Mas ela não confirmou o que ele estava pensando, falando que ele podia imaginar o que ele quisesse, mas deveria fazer logo o que ela havia pedido, mandando marcar o horário na loja de vestidos sob o nome verdadeiro dela. Porém ele não foi fazer o que ela mandou. Ele na verdade queria fazer mais uma pergunta, prometendo que dessa vez seria a última. E concordando com o que ele pediu, ele disse que não tem certeza se esse seria mesmo o caso, mas o motivo real dela ter oferecido a pedra de magia branca para o imperador, e ela planeja comparecer ao baile imperial, eram ainda maior, não era? E ela confirmou com toda certeza para o seu vice-chefe, de que era verdade, e que ela pretende se tornar a princesa coroada.
E o vice-chefe, ficando bastante estressado, falou que ele imaginava que depois das coisas que ele ouviu hoje, mais nada poderia surpreender ele. Mas aparentemente as coisas mudaram. Ele então começou a perguntar, por que ela estava agora do nada querendo se tornar a princesa coroada. Porque ela mesma falou que já era uma nobre, então já deve ter uma vida que qualquer pessoa normal iria sentir inveja. Mas ela então, cortando a falação dele, disse que uma nobre como ela não poderia viver livremente como quiser, sendo controlada constantemente pelo seu pai e a sua família, e que uma dama da nobreza é feita e ensinada a sua vida toda, usada para somente ser casada com outro nobre, ou ela é obrigada a passar o resto de sua vida como uma subordinada do chefe da sua própria família. E era exatamente por esse motivo que ela não queria viver daquele jeito, e ela planeja ter seu próprio título e ser a cabeça da sua própria casa. E se esse era o objetivo dela, então se tornar a princesa coroada é a forma mais certeira, porque mesmo se ela se divorciar do príncipe depois, ela ainda vai ter um título de nobreza, e ser honrada como um ex-membro da família imperial. Mas em sua cabeça a protagonista estava pensando que ela poderia simplesmente derrubar o Conde Vita do seu trono, e ter as suas habilidades como maga reconhecidas. Assim ela poderia se tornar a cabeça da casa, substituindo ele completamente, porém já era difícil o suficiente dela ser reconhecida até mesmo como a chefe da companhia Eline. Então se ela conseguir se sentar no trono, e se tornar a princesa coroada do Império, as coisas serão muito mais fáceis, e ela vai poder destruir o Conde Vita, a sua casa, e toda a sua família sem precisar se esforçar muito para tal. E mais importante ainda, se ela conseguir atingir seu objetivo de se tornar princesa, ela vai finalmente conseguir conhecer a princesa Ariana, a menina de cabelos rosas e olhos vermelhos que foi mostrada antes, porque como a protagonista estava em sua história favorita, obviamente, ela iria querer conhecer o seu personagem favorito, que era a princesa Ariana, ficando muito feliz de que isso poderia realmente acontecer. E então por isso, a protagonista estava na verdade, planejando fazer um acordo com o príncipe coroado, mas isso deixou o seu vice-chefe sem entender, porque ele não achava que a Vossa Majestade, o príncipe coroado, iria concordar com um acordo desses facilmente, mas a protagonista já tinha total certeza de que ele iria sim aceitar, se ela oferecer os direitos de comercialização das pedras de magia branca. Mas isso não deixou o vice-chefe muito feliz, porque parecia que ela queria entregar os direitos de comercialização para eles, para que ela pudesse se livrar de todas as partes chatas e entediantes da comercialização, derrubando todos os problemas diplomáticos neles, pedindo para ela não estar fazendo mesmo isso. Porém ela confirmou as suspeitas dele, falando que era por isso que ela gostava dele, porque ele era muito inteligente. Mas o motivo era muito mais profundo do que esse. Ela falou que como eles são uma companhia privada, eles precisam passar por muita burocracia e papéis para conseguir exportar as pedras de magia branca, porém como eles são a família imperial, vai ser muito mais simples e rápido, porque eles não precisam de autorização de ninguém. E a protagonista, graças a isso, tinha total certeza de que eles vão aceitar o acordo de braços abertos, e percebendo o quanto a protagonista era inteligente, mesmo sendo muito mais nova que ele, ela conseguia enxergar muito mais no futuro do que ele. E depois dele ficar perdido no meio dos seus devaneios, a protagonista falou que ele deveria parar de perder tempo conversando com ela, e ir voltar para o trabalho como ela havia pedido, e obedecendo às ordens, ele falou que aquele pobre escravo dela vai agora voltar ao trabalho, mas ainda assim imaginando o quanto essa companhia ainda vai crescer com a ajuda dela, e isso deixava ele um pouco assustado com essa possibilidade. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam para a parte 2.